Olá, Olá, tudo bem? Conseguindo. tudo? Tá me ouvindo bem? Deu Tô te certo. ouvindo. Eu estava preocupada porque hoje eu tive falta, a energia aqui acabou, aí eu falei, ai meu Deus do céu. Mas vamos É, lá. Aí o pessoal tá entrando, né? Porque já tá dando a hora e a gente pode começar porque a gente tem esse tempo aí limitado de 1 hora e a gente tem que acabar uns 5 minutinhos antes para poder gravar a live, senão a gente perde a gravação. Aí o tempo é curto porque o assunto é muito interessante e é para muitas lives, né? Então, vou pedir até para o pessoal que estiver aí, se por favor puder ir marcando o tempo, porque a gente embala aqui na conversa e pode se perder. Quando estiver faltando assim, uns 10 minutos, dá um aviso, e aí a gente já encaminha para a reta final para eu poder finalizar. Pode ser? Tá todo mundo me ouvindo? Estou enquadrada, não estou pela metade não, né? tá enquadrado, é ótimo. Nesses tempos essa palavra não caiu bem, mas eu vou começar. Bom, eu vou me apresentar para quem estiver aqui na live que ainda não me conhece. Eu sou a Aline Fonseca, sou professora da Unidade de Biologia da UESO, que é uma universidade estadual que fica localizada no bairro de Campo Grande, né, na zona oeste do Rio de Janeiro. É uma instituição que tem 15 anos de idade e a gente superando aí todos os dias os limites, né, e os desafios que a gente tem e a gente está enfrentando bravamente. Nós temos lá mais de 10 cursos de graduação. Quem tiver interesse, por favor, acessar nossas redes, acessar o site da universidade. Também temos 3 cursos de pós-graduação, né? 2 mestrados profissionais e um mestrado e doutorado acadêmico, que é com instituições além da UESO, o Inmetro e a Unigran Rio. Então, a gente tem diversas atividades de extensão, de pesquisa lá na universidade. Nós temos 2 reitoras no comando da instituição, que é a nossa reitora, a professora doutora Maria Cristina de Assis, e a nossa vice-reitora, que é a professora doutora Luanda Silva de Moraes. Silva de Moraes. Então, todo mundo é bem-vindo, entrar lá no site, conhecer a universidade, estudar lá na instituição, né? E a gente está comemorando com essas lives a Semana do Meio Ambiente, então a gente tem cada dia uma temática, são interessantíssimas. A gente terminou uma agora de ecoturismo e vamos agora com mais uma live que é nomeada de Agricultura Familiar para a Preservação da Biodiversidade. A nossa convidada de hoje é Ana Paula Rodrigues, ela é nutricionista, articuladora de projetos na Fundação Angélica Goulart e também atuante na Rede Carioca de Agricultura Urbana. A temática dela é muito interessante, a gente já conversou outras vezes e é um papo muito gostoso, tem muitos desafios, ela vai explicar aqui para gente. Eu tenho algumas perguntas, eu vou tentar também acompanhar as perguntas que forem aqui aparecendo e que for aqui subindo, mas eu não garanto muito porque eu não consigo fazer essa dinâmica de ler e tal e prestar atenção, mas eu vou tentar aqui. Mas eu tenho uma lista de perguntas e a gente vai desenvolvendo e ela vai trazendo da experiência dela e de tudo que ela vivencia com essas questões na nossa Zona Oeste. Muito obrigada, Ana Paula, por aceitar esse convite, participar dessa live. E a gente pode começar, se você quiser falar, depois eu faço as perguntas. Boa noite para todos e para todas. Eu quero agradecer ao ESO, parceira já antiga da Fundação Angélica Goulart e da Rede Carioca de Agricultura Urbana, né? Eu vou falar um pouquinho depois como é que essa parceria se deu. E eu quero dizer que eu só estou aqui porque eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com muitos movimentos, muitos agricultores, muitas agricultoras que compõem a Rede Carioca de Agricultura Urbana, parceiros, né, que são os reais protagonistas disso tudo, que eu vou tentar falar um pouco. E como essa live é um pontapé inicial, a gente vai ter muito tempo depois para se articular e seguir caminhando aí juntos, né, com a UESO, uma riqueza e um patrimônio da nossa região que a gente deve lutar por ele, né? Não só pelo campus, mas pela universidade
de qualidade, né? Pública e com os recursos que ela precisa ter e deve ter. Esse tema, né, é um tema que conecta profundamente com a Rede Carioca de Agricultura Urbana e a Rede Ecológica, porque a gente faz um trabalho que é tecido com muitas pessoas. Então, a Rede Carioca fez 10 anos, né, no ano passado. Então, é uma caminhada, né, longa, uma caminhada de lutas, uma caminhada de... É um caminho que tem um viés político, um viés cultural, um viés social, ou seja, tem muitas dimensões esse trabalho da rede. Eu trabalho na Fundação Angélica Goulart, a antiga Fundação Xuxa, fica na Pedra de Guaratiba, também na Zona Oeste. Temos 30 anos de atividade na região de Guaratiba e ações regionais e ações nacionais também. Por quê? Porque a gente trabalha de forma articulada com diferentes redes, observando princípios do trabalho da Fundação. Um deles, as práticas sustentáveis, as práticas e as atitudes sustentáveis, né? Eu vi que o Paulo Monteiro entrou aí também, que é meu parceiro lá do projeto de práticas e atitudes sustentáveis, coordena essa ação lá, e também, pela Fundação, a gente participa e compõe a Rede Carioca. Então, eu estou representando na Rede Carioca a Fundação Angélica Goulart. E o nosso namoro, né, com a UESA, aproximação, aconteceu através da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Zona Oeste, que começou lá em Guaratiba, com uma mobilização da qual a Fundação fez parte, né, e faz parte assim, de forma muito direta. Então, a gente fazia as ações da Semana Nacional, que acontecia em toda a cidade, né, em todo o Brasil, e uma programação extensa na cidade, porém nada na Zona Oeste. Parecia que a Zona Oeste não tem tecnologia, não tem ciência, né? Não desenvolve. Exatamente. E a gente, com esse perfil que a Zona Oeste tem, né, de promover as ações em parceria, em redes, de forma articulada, e meio que metendo o pé na porta, né, a gente começou essa atividade lá em Guaratiba, na rua. Então, ela aconteceu por 4 anos na rua, na Praça do Rodo, naquele entorno da Praça Central da Pedra, aos sábados. Depois a gente estendeu as atividades até por uma semana e acabamos, por conta dessa ação que reunia mais de 40 parceiros, né, em que a gente se dividia desde fechar a rua até apresentar o evento, porque era tudo, né, no voluntariado e nas parcerias, a gente acabou entrando para o mapa da cidade, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E, com isso, o trabalho foi crescendo, se estendendo, de fato, para a Zona Oeste, e as ruas ali do entorno da Praça do Rodo não cabiam mais. E a gente veio para o Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, onde se estreitou também a parceria com a UESO, né, que acontece até hoje, que está na comissão organizadora da Semana Nacional. Então, na verdade, a gente deu um grito de que a tecnologia, a ciência, ela é produzida na Zona Oeste. E a UESO é muito importante para esse grito, ela precisa estar junto, né? A gente tem em Guaratiba a Embrapa Agroindústria de Alimentos, ela precisa estar junto desse grito, e a gente também precisa ter as tecnologias sociais ali apresentadas, porque a metodologia da Semana Nacional ela foi criada muito em cima das tecnologias sociais que os parceiros da região de Guaratiba e o entorno já produziam há muito tempo. Então, isso conecta muito com o que a Rede Carioca faz, porque a Rede Carioca ela traz a dimensão dos saberes e dos sabores de todos esses parceiros, né, que eu tô falando aqui. Então, na verdade, falar da biodiversidade, falar da articulação de redes, falar de tecer teias, é lembrar que a natureza tem seus ciclos, é lembrar que tem seus tempos, é lembrar que isso deve ser respeitado, é lembrar que para preservar a biodiversidade a gente precisa preservar todos os elementos que a compõem, inclusive as pessoas, né? Então, são elementos que se conectam muito com o que a Rede Carioca e a Rede Ecológica vem fazendo ao longo desse tempo, né? Sim. Quantos projetos a Rede Carioca abriga hoje? Então, a rede tem algumas frentes de ação, né? E essas frentes elas foram sendo construídas na medida do caminhar.
elas não nasceram já com essas frentes. Então, na medida do caminhar, a gente observou alguns desafios. Um dos desafios são as frentes de comercialização, né? Um dos desafios é pensar logística, é pensar transporte, é pensar como esses alimentos que são produzidos, são plantados, são colhidos na nossa região, como que essa comida de verdade chega para a gente, chega para os consumidores, né? Chega para as pessoas. Então, assim, a gente sabe que os modelos de produção que são apresentados hoje, né, em especial o modelo que é mais defendido pelo sistema vigente, ele é um modelo que não valoriza a vida, ele é um modelo que valoriza a exploração da natureza, né? Então, o modelo da agroecologia não é um modelo que está vigente, não é um modelo defendido pelas nossas esferas de governo, é um modelo que a gente tem que lutar por ele. Então, nós, como Rede Carioca, Rede Ecológica, consumidores, nós precisamos lutar para que esse modelo seja valorizado e que ele seja uma prática, né? Que ele tenha recursos, políticas públicas, assistência técnica, crédito, tudo que é necessário para que ele se desenvolva, né? Porque se a gente não tem um sistema agroalimentar pautado na agroecologia e sim no agronegócio, a gente tem a exploração das pessoas, a exploração da natureza e a não preservação da vida. E é contra isso que a gente quer lutar e é contra isso, né, que a gente está esse tempo todo aí, não só atuando numa dimensão cultural, na rede, numa dimensão social, mas numa dimensão política também, né? Tendo assento nos conselhos de desenvolvimento rural, no Conselho de Segurança Alimentar, no Conselho do Mosaico Carioca, para discutir como que a unidade de conservação vai pensar aquelas pessoas que são os guardiões da floresta, que já estão há muitas e muitas e muitas gerações cuidando da nossa mata, cuidando do nosso Parque Estadual da Pedra Branca, né? Então, é muito importante que a gente esteja fazendo essa conversa aqui, porque ela envolve todas as pessoas. Sim. Porque a gente costuma dizer o seguinte, se a gente fosse independente de religião, quando a gente for emanar uma energia, levantar as mãos para alguma coisa, pelo menos 3 vezes ao dia a gente deveria fazer isso, lembrando do agricultor e da agricultora. Porque se a gente come 3 vezes ao dia, pelo menos, é porque alguém plantou, é porque alguém cuidou da terra, é porque alguém colheu. E isso é muito rico, muito simbólico, muito importante. E nós não podemos deixar isso passar batido, como deixar invisível, né? Como acontece, né? Acaba que tem uma invisibilidade. O plano diretor da cidade do Rio de Janeiro diz que não tem agricultura na cidade. É isso que eu ia te perguntar. Por que a agricultura familiar, né, agroecologia, produção orgânica, enfim, por que tem essa questão do apagamento, essa invisibilidade? Por que as pessoas não conhecem? Às vezes você fala agricultura familiar, ele não entende muito bem o que é. O que você acha que falta para a gente? Aonde a gente está pecando? Onde é que a gente tem que incentivar mais e fazer com que as pessoas conheçam sobre isso, que a gente olhe ao nosso redor? Porque quando essa live foi designada para mim e eu fui buscar as informações com os links que você passou, eu vivi a vida inteira no Rio de Janeiro, né? E estudei numa universidade que foi a rural, mas eu peguei outra vertente de caminho de estudos, mas eu não conhecia esses lugares. E eles existem há muitos anos. Por que você acha que isso acontece? Porque eles não interessam, né? Eles não interessam, Aline, né? Eles não interessam. Eles não fazem parte do sistema agroalimentar que está constituído hoje. O que é pop? É o agro, né? É o agronegócio que é pop. O que está na televisão, o que é difundido. As políticas públicas, por exemplo, a gente não tem uma ATER no Rio de Janeiro, uma assistência, uma política de ATER consistente, uma política que funcione. A gente não tem. Quem faz o trabalho, e aí muitos que estão aqui participando sabem disso, porque já foram ou parceiros que ajudaram em formação, né, ou parceiros que apoiaram em diferentes atividades que a gente, como rede articulada, como movimento social, é que tem que promover, porque as políticas públicas não promovem. Então, a gente tem que estar sempre colocando visível, colocando as pessoas, né, para elas existirem.
Então, nós temos uma feira agroecológica aqui em Campo Grande. Funciona próximo ao West Shopping, né? O shopping que a gente tem aqui em Campo Grande. E nós já fizemos 21 anos, olha só, de atuação com essa feira. E muita gente ainda não conhece. E quem é que promove a comunicação da feira? E quem é que faz a formação dos feirantes? E quem que ajudou a fundar a associação? Foram esses parceiros que eu estou citando, porque a gente não tem apoio das políticas públicas. Por isso, inclusive, é que a gente constituiu como uma das frentes importantes para pensar o caqui, a cadeia produtiva e a cadeia alimentar do caqui, que tem uma safra curtíssima, geralmente entre março e maio, né? É muito curta, um desperdício enorme, de mais de 50% de perda desse caqui, por diferentes questões, né? E nós, da Rede Carioca, da Rede Ecológica, começamos a pensar como a gente poderia aproximar mais os consumidores dessa realidade, envolvê-los mais em mutirões e intercâmbios de colheita do caqui, para que eles pudessem conhecer essas realidades e, com isso, a gente pudesse desenvolver diferentes atividades e trazer vários aspectos, né, que são necessários e agregar parceiros também. sim. Então, o Tiracaqui, ele é uma experiência que traz uma dimensão social, uma dimensão cultural e uma dimensão política para os territórios onde ele está acontecendo. O caqui é um patrimônio da nossa região. Nós temos plantações de caqui na nossa região, aqui no Rio da Prata, e em Vargem Grande, né, na nossa Zona Oeste, e em vários outros lugares da região, mas o tiracaqui acontece mais nesses dois locais, mais nesses dois territórios, e ele é nosso patrimônio, a gente precisa preservar isso. E a gente não saber que o seu Tiago, um dos agricultores do Rio da Prata, com seus mais de 80 anos de vida, mais de 65 anos, perde mais de 50% da sua safra de caqui, porque ele não tem como fazer toda essa colheita, não tem novas gerações querendo se aproximar da agricultura, né? É muito triste. E junto com o seu Tiago tem tantos outros agricultores. Essa experiência do Tiracaqui, que a gente reveza, um ano acontece na região de Vargem Grande, no outro ano na região do Rio da Prata, ela já reuniu por atividade que acontecia inicialmente sempre no dia de Tiradentes, 21 de abril, né? E nós começamos a perceber que acabava juntando muita gente e o objetivo fim não era atingido. Porque não dá para você fazer, a palavra da moda agora, aglomeração, né, para a colheita do caqui. Isso acabava atrapalhando mais os agricultores do que apoiando. Então, a gente resolveu fazer diferentes atividades ao longo do tempo da safra. Então, a gente resolveu fazer os mutirões menores, com grupos menores ao longo do tempo, né, que proporcionassem um trabalho de formação, reunindo escolas, a gente conseguiu reunir grupos de escolas, a gente conseguiu reunir grupos do território, por exemplo, Pastoral do Meio Ambiente, eu vi que o Wagner entrou aqui, né, Pastoral do Meio Ambiente, que tem uma pastoral no território do Rio da Prata e que, às vezes, como você disse aí no início, não conhece a realidade do plantio e da colheita do caqui. Então, a gente conseguiu reunir pessoas do território, consumidores, parceiros, para que esse trabalho seguisse, para que ele não começasse e terminasse no dia 21 de abril e nem na safra do caqui. Por quê? Porque a realidade dos agricultores e agricultoras dessas regiões aqui, nossa, da Zona Oeste da cidade, ela é necessário ter apoio o ano inteiro. Então, isso acabava agregando as pessoas e elas se fixando mais, conhecendo mais aquela realidade e pensando alternativas para apoiar sistematicamente, né? Então, no dia do Tiracaqui, além das experiências de colheita e de formação técnica, que tudo é feito com parceiros, a gente nunca teve uma política pública apoiando, a gente nunca teve recurso público apoiando essa atividade. A gente também fazia vivências culinárias, né? Faz também nesse dia
experiências de processamento do caqui, com vivências culinárias para que as pessoas conheçam, né? Se essa perda, por exemplo, que você falou, 50% é muita coisa. Se não tem nenhum projeto e ninguém atuando para processar produtos derivados do fruto in natura, para que essa perda não seja tão grande assim. Aí vai entrar o ESO, olha que maravilha. Nós estamos na live certa. Estamos na live certa. Pensar, a gente já pensou, já teve algumas experiências, né, com a Embrapa Agroindústria, lá em Guaratiba. A gente tem uma parceria com a Embrapa Agrobiologia, em Seropédica, né? E a gente precisa que a universidade estejam aplicando esses conhecimentos frente às realidades e os desafios que a agricultura familiar e a agroecologia apresentam. Então, eu falei de logística, eu falei, eu poderia acrescentar a questão das embalagens. Por exemplo, esse ano, com a pandemia, a gente teve que se reinventar, literalmente. A perda seria maior, né? Muito, muito maior. E foram criados por voluntários em apoio aos agricultores, os feirantes. Por exemplo, aqui na Feira Agroecológica de Campo Grande foi criado um sistema de pedidos online. Tem 3 voluntárias, eu e mais 2, na organização desse sistema de pedidos. A retirada das encomendas é na feira, em tempo reduzido, e isso proporcionou aos próprios agricultores e agricultoras repensar muita coisa, de como eles desenvolvem seu trabalho, né, de como precisa profissionalizar mais alguns serviços, e tem sido muito interessante, né? Até reuniões online a gente fez com agricultores e agricultoras, e está sendo muito interessante. Que eles estão ficando encantados e que eles vão usar depois dessa pandemia, eles vão utilizar uma ferramenta nova. A gente fez uma reunião domingo agora com a Feira Agroecológica de Campo Grande, né, uma reunião online, e a votação unânime foi que o sistema de pedidos online veio para ficar. Então, nós precisamos, agora nós estamos em parceria com a FABA, que é uma faculdade aqui em Campo Grande, né, com o curso de nutrição, pensando algumas estratégias para identificar o perfil desse cadastro de clientes que a gente conseguiu produzir, que tem mais de 100 agora, num cadastro organizado. Isso tudo foi proporcionado por um sistema de pedidos online que surgiu com uma emergência de um decreto do prefeito sem noção, que mandou de um dia para o outro, com todas as colheitas já, né, nos sítios, na rua, né, na véspera de acontecer as feiras de sábado, e um decreto que não podia funcionar as feiras. E isso proporcionou, nesses quase 3 meses, uma série de outras possibilidades, entregas de cestas em várias feiras agroecológicas, na Feira da Roça de Vargem Grande, a Feira do Circuito Carioca da Freguesia, são feiras que têm cogestão da Rede Carioca, são feiras que a gente também acompanha, né, e que a gente tem parceria, e que está podendo observar um novo movimento também que surgiu a partir dessa situação da pandemia. E o que eu estava falando das embalagens é que dentro dessa movimentação toda que a gente teve que fazer, por exemplo, no Rio da Prata, a perda seria muito maior, a gente teve que fazer um movimento de divulgação para compra de caixas de caqui. Por exemplo, eu fiz com grupos de amigos meus, várias semanas, lista de pessoas que queriam comprar o caqui, e a gente comprava as caixas e trazia para um ponto e fazia as entregas. Entendeu? E apoiava o escoamento, e a gente fez um movimento grande para que as pessoas pudessem fazer movimentos como esse. E uma das possibilidades que surgiu foi vender o caqui para o Pão de Açúcar, para a rede do Pão de Açúcar, e nós não conseguimos vender porque a gente não tinha uma embalagem para apresentar. A tempo e a hora, né? Então, são questões, são desafios, embalagens, processamento, pensar como a gente pode trabalhar ao longo da safra o processamento de produtos que depois eles possam vender também e diminuir a perda desse caqui. Então, são desafios que eu coloco aqui para o ESO se somar e colocar suas pesquisas, colocar, né, a universidade a serviço da aplicabilidade aí no nosso cotidiano real e concreto, né? É verdade. Tá ouvindo, né, Edmilson? O que você acha disso? Eu achei ótimo. O Edmilson tá aí na live, ele tá ouvindo. Ó, é para você, Edmilson.
Brincadeira. Não, muito interessante. Até, né, a gente já O Nilson é da extensão? Ele é pró-reitor de extensão. É nosso pró-reitor de extensão. Perfeito. Aí pronto, já foi dado o recado. Muito bom, Edmilson. Ele vai desenvolver vários projetos de extensão aí. Bom, aí você estava falando, né, que você trabalha tem os agricultores, né, muitos que já têm, assim, 80 anos e tal, e vocês lidam com os saberes, né, as tradições, enfim. Agora, e os jovens, as crianças, como é que vocês fazem para incentivar? Porque agroecologia, a agricultura em si não é uma coisa que a atualidade, né, os jovens atuais são interessados. Como é que vocês fazem para manter esse interesse, incentivar, para que eles continuem perpetuando a filosofia, o modo e que continuem com esses projetos? Outro desafio enorme que a gente tem, né, nessa área. E dentro da Rede Carioca tem a juventude agroecológica, né? São adolescentes, jovens, por exemplo, a fundação ela participa desenvolve projetos voltados para a garantia de direitos de crianças, adolescentes e jovens, com o princípio do direito à participação desse público nas transformações do seu território. Então, o direito à participação, para a gente, na Fundação, é algo que a gente aplica com os nossos próprios adolescentes nas atividades da Rede Carioca. Então, tem adolescentes nossos e jovens que participam da Juventude Agroecológica, né? E outras instituições parceiras também fazem esses movimentos. O Verdejar, né, que existe lá na Serra da Misericórdia, que é parceiro da rede. Eu achei lindo esse projeto. O SEM, lá no Complexo da Penha, nossa querida Aninha, Marcelo, né, que são super parceiros. Os mais produtivos na colônia são movimentos que acontecem na cidade voltados para a agroecologia e que também mobilizam adolescentes, crianças, adolescentes e jovens para esse trabalho, né, que é fundamental. A gente precisa que as novas gerações saiba o quanto é importante. Eu falei que pelo menos 3 vezes ao dia a gente tem que lembrar do agricultor e da agricultora. A gente tem que falar isso nas nossas casas. A gente tem que fazer com que as crianças e adolescentes saibam que a laranja, o inhame, o aipim não nasce na boca do sacolão. É isso aí. Nós precisamos. Não vem dentro de saquinho embalado para botar na airfry. É isso aí. Exatamente. Nós precisamos contar a verdade, né? Mas para isso a gente precisa ter essas vivências. Porque a gente não pode dizer do que a gente não vive, né? A gente não pode dizer do que a gente não sente. Então, quem mora em Campo Grande e está vendo essa live precisa conhecer a Feira Agroecológica de Campo Grande. Né? Precisa levar as crianças, os adolescentes, os jovens. Nós temos eventos ao longo do ano na feira, né? Eventos com datas importantes, que a gente acha importante veicular, com oficinas, com formações, com atividades de plantios em pequenos espaços, com atividades relacionadas às questões das políticas públicas, voltadas para a agricultura urbana. Então, são diferentes experiências. Eu estou citando a Feira Agroecológica, mas já citei vários outros projetos, né, na cidade que a gente pode procurar conhecer. O Facebook da Rede Carioca, o Facebook e o site da Rede Ecológica, da Fundação e desses parceiros que eu falei, todos eles veiculam e disseminam essas atividades, esses projetos, né? E falam desse movimento que é tão fundamental para a nossa vida. Então, foi assim, eu, inclusive, quero trazer aqui a fala da Vitória. Ela me mandou um áudio quando ela viu que eu ia participar dessa live. Ela me mandou um áudio dizendo o que era o Tira-Caqui para ela. Uma jovem, foi da Fundação, né? Desde criança, de projetos de incidência política com crianças, adolescentes e jovens, ela participou, foi mobilizadora da rede de prevenção de violência que a gente atua também lá, né? E Vitória está na Juventude Agroecológica, Vitória está atuando com educomunicação, com comunicação popular, e a Juventude Agroecológica cuida e nos traz muito essas inspirações de comunicar, de disseminar, de divulgar. Então, muitos podcasts, um projeto que eles aprovaram, chamado Ouça a Voz das Juventudes. Depois procurem no Facebook da Rede Carioca, tem muitos podcasts interessantes. Eles produziram 3 podcasts só nesse período da pandemia, contando como está a realidade, né,
das feiras, como está a realidade dos agricultores, como estão sendo mobilizadas as ações nas favelas e nas comunidades periféricas, porque a gente sabe que durante esse período da pandemia, se a gente dependesse das esferas do governo, estaríamos com muitos mais mortos do que já estamos tendo, né, que nos entristecer com tantas mortes, que valem muito, todas as vidas valem muito, são muito importantes. E os movimentos das favelas e comunidades periféricas foram transformadoras nesse sentido, né? E assim também foi no movimento da agroecologia e no movimento de apoio aos agricultores e agricultoras. Foram muitas parcerias e muitas invenções e reinvenções que nós tivemos que fazer nesse período, né? E a Juventude Agroecológica é um apoio fundamental nesse sentido. Então, Vitória, no áudio que ela me mandou, ela disse, a primeira frase, ela disse assim: o Tiracaqui, para mim, é símbolo de resistência. Ah, que lindo! Com o Tiracaqui, nós reafirmamos que a gente existe. É uma questão de pertencimento, isso é fantástico, né, de para valor. uma jovem de 20 anos. É importantíssimo. É autoestima, né, de valorização, de pertencimento, né, da comunidade. É muito lindo. Eu acho muito lindo o projeto. Todos esses projetos que eu vi, ou que eu li, ou vi os links, né, eu achei todos lindos e que merecem ser divulgados. Eu vou anotar todos eles, porque quando a gente fizer a descrição, né, da live, eu vou colocar lá no Saiba Mais todas essas informações. Eu espero que as pessoas procurem e disseminem, porque somos multiplicadores. A gente tem que passar o que é bom, né, adiante. Bom, gente, ó, quem tiver aí, por favor, controla o tempo para mim, tiver faltando 10 minutos, para a gente não perder a gravação. Ó, Edmilson está dizendo que já existe uma feira no Rio da Prata. Sim, existe também uma feira no Rio da Prata, que a rede Carioca também é parceira, né? É aos domingos pela manhã, e a Feira Agroecológica de Campo Grande funciona perto do West Shopping, funciona aos sábados pela manhã, né? Então, são duas oportunidades na nossa região. Existe também a Feira da Roça de Vargem Grande, existe a Feira da Freguesia do Circuito Carioca, existem várias oportunidades. Eu acho que a gente tem que não só disseminar os projetos que a gente está conhecendo aqui, mas procurar vivenciar, procurar participar, procurar dar um pouco de si para essas atividades que são fundamentais, né? É isso aí. Ô, Ana, tem uma pergunta aqui da Silvia. A Silvia perguntou aqui, a feira tem algum projeto itinerante nas escolas? Nós não temos pernas, mas as escolas podem organizar visitas na feira. Nós recebemos muita visita de alunos de graduação e pós-graduação na feira, para conversar com os agricultores, para conhecer as realidades, saber como que é a produção, como que é esse movimento, né, na feira também econômico, né, como que se dá isso. Tem muitos professores, principalmente da FABA e da Rural, que encaminham os alunos para fazer intercâmbios, entrevistas, visitas. Então, o ESO pode auxiliar na criação de novos editais. Renata, maravilhosa. Muito bem. Renata também da extensão. Ela trabalha com empreendedorismo. É perfeita para você. Maravilhosa. Estamos aí. Tem aqui uma pergunta, mas acho que o Wesley está perguntando se é possível a criação de alguma feira para venda dos produtos em praça pública pós-pandemia. A feira pode ser criada, né, em vários lugares, porque ela depende de uma articulação, de uma organização. Ela não se sustenta assim do nada, né? Então, tem possibilidade. Por exemplo, na Pedra de Guaratiba existe uma discussão para a gente organizar uma feira agroecológica. E lá, junto com a Fundação e a SPTA, que é um parceiro muito importante da Rede Carioca, a gente organiza os arranjos locais de Guaratiba. Assim como tem o arranjo local da Penha, o arranjo local da Colônia, o arranjo local de Vargem Grande, que reúne as instituições, os movimentos comunitários, quem está plantando nos quintais, as escolas, as unidades de saúde, todo mundo que de alguma maneira se interessa por segurança e soberania alimentar,
por promoção de saúde e que está interessado em agricultura urbana e agroecologia. Então, o Arranjo Local de Guaratiba, por exemplo, tem feito discussões sobre a implantação de uma feira, mas isso não nasce assim. A gente precisa ter apoio, uma organização, né? Vincular também, discutir como que isso vai ser feito, se vinculado ao circuito carioca, que é o circuito de feiras que a prefeitura tem, ou não. Por exemplo, a Feira Agroecológica de Campo Grande não é do circuito, não quer ser do circuito, ela quer ter autonomia, né? A Feira da Roça de Vargem Grande também não é do circuito, mas tem várias feiras do circuito, infelizmente pouquíssimas na Zona Oeste, a maioria na Zona Sul, porque existe esse mito de que comida de verdade, comida de qualidade, comida sem agrotóxico, não é para pobre. É só para quem tem dinheiro para comprar. Isso um mito, isso tem que cair. Pois é, com certeza. A gente precisa ter um sistema que sustente comida de verdade para todo mundo. A favela quer comer comida de verdade, a periferia quer comer comida de verdade, né? Então, essa é uma discussão que esse tema ele traz forte para a gente, junto com a pandemia. As desigualdades estão gritando. Elas sempre existiram, as violações de direitos sempre existiram, agora elas estão gritando. E as pessoas não reclamarem, e as pessoas não reclamarem que paga um pouco mais pelo produto agroecológico, pelo produto orgânico, né? Porque pelas dificuldades, né? Eu lembro de você ter contado ontem a visita num sítio caminhando 2 horas, né, que é o trajeto que ele faz, o produtor, 2 horas para subir, 2 horas para descer, para poder escoar o produto dele. Isso contabiliza todo esse trabalho, esse esforço, e a gente reclamar, né, porque é um preço um pouquinho maior e que é justo, né, a filosofia da agroecologia, do orgânico, do biodinâmico, que são essas vertentes, é ele ser justo, né, economicamente justo, ele é justo pelo trabalho que está por trás daquilo tudo ali. E isso a gente só conhece quando vivencia, né? Quando vai, sobe o sítio, até o sítio do Seu Gá, lá dentro do parque, né? Um grande guardião daquele lugar, o Seu Gá, né? Então, a gente caminha 2 horas para apoiá-lo no mutirão da colheita do caqui, né? O ano que foi em Vargem Grande, e uma adolescente da fundação que estava conosco, a Marianne, ela, depois de 1h30 subindo, ela falou isso, né? Que você disse, eu nunca mais vou reclamar do preço da banana, do preço do caqui, porque eu estou sentindo o trabalho que eles têm, né? O esforço. Agora, junto com isso, a gente precisaria ter também um sistema, né, agroalimentar que promovesse, estimulasse, fomentasse o modo de produção agroecológico, para que a gente tivesse melhor condição também no preço, porque isso também influencia muito, e é verdade, né? Influencia bastante. O que não dá é para a gente se conformar que quem vive na Zona Sul tem dinheiro para comprar, come comida de verdade, e quem não tem, não. Então, come ultraprocessado, come qualquer coisa. Ainda escuta que não se interessa por comida boa, porque a gente ainda escuta isso. Na verdade, não é se interessa. Muitas vezes não tem condições para, né? Sim, claro. Então, essa é uma boa discussão também, né? Como a gente incentiva o modo de produção agroecológico para ele virar uma unanimidade, não ser o agronegócio uma unanimidade, né? Algo que é difundido como o que nos sustenta. Porque, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, a FAO, 70% dos alimentos que os brasileiros consomem vem da agricultura familiar. Então, o que nos sustenta não é a monocultura. Pois é. Não é o agronegócio. Olha que paradoxo, porque 70% do que nos sustenta vem da agricultura familiar e a gente ainda faz de fingir que não reconhece, né? Não tem os olhos para aquilo ali. Eu acho, assim, nossa, é muito triste a nossa realidade e a gente vai tentar mudar muitas coisas agora. Eu acho que essa juventude, essa garotada que está na universidade, né? O pessoal que está chegando para os institutos de pesquisa, a gente tem que se juntar mais e fazer trabalhos. Hoje mesmo a gente estava participando de uma qualificação de um aluno mais cedo e ele vai fazer um trabalho ali na região do Rio Cabuçu-Piraquê, que também ali tem uma comunidade que está, assim, eu acho que ávida e precisando mesmo de um suporte ali. E como é que eu esqueci a palavra?
O foco dele, o interesse dele era porque é a comunidade dele, ao redor dele. Então, ele quis fazer esse trabalho porque aquilo ali, ele vivencia aquilo. Então, ele sentiu necessidade, ele não quis trabalhar um modelo maior ou um modelo que todo mundo já faz. Ele quer resolver, né, uma situação ou dar uma solução. Até um dos pontos dele é criar práticas educativas para aquela região que ele vive. Isso aí é valorização, geração de renda, é tudo de positivo que você pode ter. Conhecer e valorizar o nosso território, né? Isso as escolas precisam difundir, precisam ter práticas que aproximem as crianças e adolescentes dos seus territórios, das riquezas culturais, das riquezas que seus territórios têm, porque se elas não conhecem, elas não vão cuidar deles, desse lugar. Se não conhece, se não ama, não vai cuidar. Então, é muito importante que as escolas, né, que os espaços que reúne, que desenvolve trabalhos com crianças, adolescentes e jovens, os aproxime. Esse é muito do trabalho que a Fundação faz. A gente precisa amar Guaratiba, mostrar toda a riqueza cultural, econômica, né, que tem naquele lugar, sua história, sua identidade, para que ela seja valorizada, para que ela para que possam amar e cuidar desse lugar, desse território. E assim, com toda a nossa Zona Oeste, né, que é riquíssima e pouquíssima valorizada, né? Isso aí. E como é que um projeto, um grupo de agricultores ou um indivíduo, sei lá, sozinho, que está tentando desenvolver alguma coisa, ele pode se juntar à Rede Carioca? Ou como é que é feito isso, esse processo, não sei, de admissão? Não sei como é que chama, para pertencer a esse grupo e ter esse apoio, enfim, como é que faz? Para pertencer é só chegar. Se aproximar é só chegar. Eu já falei da Feira Agroecológica, Edmilson já citou a Feira do Rio da Prata, a gente já falou do SEM, a gente já falou da Serra da Misericórdia. Chegando nesses espaços, que são eles que tecem a teia da Rede Carioca de Agricultura Urbana e da Rede Ecológica, já vai se aproximar, já vai saber dos nossos encontros, já vai saber das nossas formações. Eu falei também do site da Rede Ecológica. Amanhã vai ter um seminário de agricultura urbana promovido pela Rede Ecológica e vai ter vários parceiros desses que eu estou citando, né? Paulo vai representar a Fundação Angélica Goulart, vai falar dessa nossa experiência de práticas e atitudes sustentáveis. Bernadette vai falar sobre a Rede Carioca, essa trajetória dos 10 anos, a experiência do SEM vai ser apresentada, a experiência das mulheres de Hidra, do MST na Baixada, que está compondo esse trabalho durante a pandemia, que é uma campanha que a Rede Ecológica está fazendo, né, de oportunizar as cestas agroecológicas para as famílias, ao invés de doar só as cestas de alimentos secos, na Fundação, no mutirão de ação emergencial, a gente também entrega 300 cestas agroecológicas famílias, que são compradas dos agricultores da nossa região, né? E onde eles são apresentados as punks, onde eles são apresentados as ervas medicinais, onde eles são apresentados a uma comida de verdade, com qualidade, que é importantíssima para complementar a saúde das famílias, né? Então, são experiências assim também que toda essa rede está ajudando a promover. Esse seminário amanhã vai ser às 9h da manhã. Eu posso divulgar para você divulgar nas redes, tá? Ele vai ser por uma plataforma que eu já esqueci, que eu não sou boa para esse negócio. Meu negócio é tete a tete, meu negócio é presencial. Eu estou me superando aqui, né? Mas, literalmente... Tá igual, tá super bem. Tá super bem, você tá em casa, tá no ambiente seu, eu acho que tá super... mas isso é muito... Mas isso é muito ruim, esse negócio de longe, entendeu? Nosso negócio é perto, junto. Né? Mas é o que temos para hoje. Vamos usar a ferramenta. Então, o seminário uma dessas plataformas, eu vou te mandar a divulgação, você divulga. Eu vou te mandar também os links, né? Onde pode conhecer melhor a Rede Ecológica, a Rede Carioca, a Fundação, o SEM, esses parceiros todos. Sim. Pessoal, qual é o meu tempo aí? Eu já estou perdida. Eu não tenho relógio aqui. Alguém pode me dizer quanto tempo eu tenho ainda? Eu acho que a gente vai cair a qualquer momento, porque a gente já falou tanto que eu acho que já passaram, assim, horas. Gente, alguém pode me dizer aí, por favor, quanto tempo? São 7 quanto?
7h17, a gente ainda tem uns minutinhos, porque eu acho que eu comecei 6h30 em ponto. A gente tem uns 10, 13, alguém falou 13 minutinhos. Até me perdi. Ah, Ana, uma coisa que eu queria perguntar para você. Nesses projetos todos que vocês abrigam, vocês só trabalham com hortaliças, frutas, legumes? Vocês têm alguém que trabalhe, Ih, gente, deu até um tilt. Criando abelhas e os derivados, produzindo mel, enfim, e os outros próprios? Tem alguns parceiros na rede carioca, sim. Tem na Baixada, eu não vou saber te falar aqui exatamente, mas tem parceiros que produzem, sim, que trabalham com abelha. O Renato é um da Baixada que trabalha com abelhas, e tem outros parceiros também que trabalham. Ah, que legal, interessante. Eu estava até falando aí que ia botar na minha conta aí os processamentos do caqui, porque eu tenho a minha pós-graduação em tecnologia de alimentos, né? E eu tenho essa disciplina lá na universidade. Eu perguntei das abelhas porque também é uma disciplina que eu ministro lá, que é tecnologia de produtos apícolas. E eu tenho um aluno que está super interessado em desenvolver um trabalho com abelhas e aí, por isso que eu perguntei que, de repente, ele poderia entrar em contato e fazer o trabalho com algum apicultor da região ali, ficar mais próximo, né? Normalmente, eu levo meus alunos para Nova Friburgo, no apiário maravilhoso que tem lá, o Amigos da Terra, e a gente faz a nossa prática, a nossa dinâmica toda com ele. Mas tá mais próximo ali, também, é muito melhor, enfim. E aí eu vou pegar essa dica, de repente esse aluno desenvolve alguma atividade lá com ele e vai ser muito interessante. É por isso que eu perguntei. Pô, Aline, sem ser abusada sendo, eu queria propor que esses minutinhos você pudesse ajudar a dar uma clareada aí, conhecendo as pessoas que estão na live, conhecendo melhor a UESO, de por onde a gente pode caminhar com essa parceria. Eu queria anotar essas coisas para a gente, depois da pandemia, não deixar passar. É muito importante. É isso que eu falei da FABA, de identificar agora o perfil dos clientes cadastrados, identificar que temas são de interesse deles. Isso tudo vai propiciar uma melhoria do próprio trabalho, nos eventos, do que abordar, de como eles podem somar para desenvolver as atividades. Então, para a gente isso é muito importante. Então, sem ser abusada sendo, se você topar, vamos pegar aí 5 minutos. A UESO está de portas abertas, né? A gente tem professor lá de diversas áreas, né? Eu sou da área de tecnologia de alimentos, e a gente tem o enfoque lá, é desenvolver novos produtos, fazer análise sensorial, né? Para a percepção de consumidor desses produtos. E a gente tem vários outros professores. A gente tinha um projeto lá antes, que agora não existe mais, que era dos celíacos na UESO, com a professora da unidade de farmácia, que é nutricionista, e com a outra professora também da farmácia Catarina. E a gente desenvolveu esse projeto, infelizmente ele não foi para frente, mas a gente promovia oficinas educativas, era um projeto de extensão. E agora até eu tenho um projeto para desenvolver com punk, porque era uma coisa também que me chamou a atenção e que a gente esquece. Tem muita gente, por exemplo, a minha filha não conhece Bertalha. Então, assim, é interessante. Imagina a Hora Pronobis. Se ela não conhece Bertalha, que é mais famosinha, imagina. Agora ela até conhece que eu comprei uma muda. A gente foi para a Semana Nacional desse ano, a gente levou um stand de punk, né? Eu e a professora Catarina, que está aí na live, eu acho ainda. E tivemos uma de compostagem com a outra professora também, Ana Beatriz, que também estava por aí. E aí eu fiquei com uma muda de Hora Pronobis. Aí essa ela já até conhece, mas aí ela botou, ela tá aí na live, conheço sim. Mas não conhece muita coisa e a gente acaba realmente esquecendo. Isso não é mais passado, né, de geração para geração. Mas enfim, e aí a UESO tem muitos professores que podem trabalhar com essa questão. A professora a Catarina está falando, tem um espaço de plantas medicinais, ela tem um grupo de educação ambiental e eles desenvolvem várias atividades e práticas. Né? A Ida, que é uma das organizadoras da Semana Nacional. Então, eu acho que tem muita gente
disposta. O que nos falta muitas vezes é recurso até para tentar conseguir abraçar e realizar todas essas atividades, né? A gente vive de projeto. Então empatamos. Projeto financiado, muita coisa a gente faz às vezes do nosso bolso, né? Desenvolve as atividades com dinheiro, né, nosso. Então, assim, eu acho que de portas abertas, a Proeste, que é a Pró-Reitoria de Extensão, né, com o Edmilson, a Pró-Reitoria de Pesquisa com o Alexander, acho que está todo mundo lá aberto para desenvolver as atividades. E a gente quer aproximar mais, até porque agora a gente tem uma obrigação, vamos chamar assim, de trabalhar com a extensão. Né? Os alunos agora eles vão ter que desenvolver atividades de extensão. E então é só você mandar um e-mail e se a gente tiver disponibilidade e o financiamento, que é o importante, a gente executa as atividades. A gente tenta fazer visitas nos locais, conhecer o perfil, ver as necessidades, o que precisa ser feito e a gente tenta ajudar, né, com o que a gente pode. Agora a gente vai ter que esperar a pandemia passar para a gente poder... Você falou da tecnologia de alimentos, né? Então, isso nos interessa muito. A gente tem uma parceria com a UERJ, Sim. o Instituto de Nutrição da UERJ, que tem apoiado o SPG, que é o Sistema Participativo de Garantia, que é o sistema que dá a certificação de orgânico aos agricultores, né? E a gente tem um na Rede Carioca, vinculado à Bio, e eu sou uma facilitadora voluntária, assim como o Márcio da SPTA é um facilitador voluntário, e Berna, uma voluntária também facilitadora do SPG, e eu acompanho o grupo das processadoras no SPG. A maioria mulheres que estão trabalhando com processados, são culinaristas, né, processadoras, e a gente tem uma parceria para fazer uma série de atividades, desenvolver uma série de ações que elas precisam muito, inclusive para adequação para certificação. A gente ainda não tem nenhuma processadora com certificado de orgânico, porque ainda tem muita adequação a fazer. Então, a gente já elaborou um manual de boas práticas de manipulação com o Instituto, com as alunas. A gente tem feito atividades no laboratório da UERJ, né? As alunas conhecendo as culinaristas, fazendo experiências culinárias com as punks e uma série de outras atividades. Então, o caminho está aberto, ó. Tem muito caminho aí para a gente caminhar. Então, a gente vai conversando sobre, que estão me avisando aqui que faltam 5 minutos, e aí eu vou dar um encerramento para a gente poder gravar a live. Eu queria agradecer muitíssimo novamente a sua participação, tudo que você falou e trouxe para a gente aqui. A gente vai continuar em contato, a universidade está lá de portas abertas para vocês e para qualquer projeto que a gente consiga, né, desenvolver. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, e são muitas possibilidades. Eu fico contente que a gente não só falou, né, mas a gente também pensou junto, possibilidades, parcerias, estratégias, né, para avançar. E aí eu termino trazendo de novo a fala da Vitória, né, porque as nossas experiências, que são tecidas em rede, são experiências de resistência, e isso tem que ficar muito marcado. Uma jovem de 20 anos que consegue compreender de forma crítica e ter essa vivência é fundamental para a transformação que a gente quer para a nossa sociedade. Sim, lindo, lindo. Eu agradeço muito ao ESO, um abraço para todos e todas que puderam participar. E como eu li aqui em alguns, né, coloca para frente as informações, não fica guardando não, manda para frente, passa para outros, né? E vamos lá, vamos lá fazer o que será. Isso aí. Gente, muito obrigada pela presença. Eu vou fechar, senão eu vou perder a gravação. Muito obrigada, Ana Paula. Obrigada, pessoal, todos os professores que tiveram aí. Foi muito legal. Tchau para vocês. Até